Vamos chamar agora o Rosni, que vai falar sobre uma outra possibilidade de uma integração com plataformas de mensageria, mas aqui a linha é só como uma ferramenta de status nessa linha. E depois eu vou emendar já com o nosso ChatGPT, aí partimos sorteio, partiu... Não, que eu estou dizendo que vocês estão ansiosos pelo chopp. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando chegar lá vai ser bom, estou brincando. Ross, toca a ficha lá. Nós vamos fazer isso em 2 etapas. Primeiro o Ross vai subir ali, vai contar um pouquinho o que ele fez, depois ele vai sentar, demonstrar e já vamos emendar com a questão do ChatGPT em processo de automação. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rosni, eu sou o Head de Pré-Vendas, né, da Automation Edge do Brasil. Trabalho com a Automation Edge com o Fernando já há alguns anos, com a Automation Edge especificamente desde 2017, mais ou menos. E a gente vai fazer aqui, vai falar um pouquinho, na verdade, gente, sobre uma possibilidade de integração da plataforma Automation Edge consumindo um pouco dos recursos que o Lucas comentou agora há pouco, através das APIs da plataforma, que muita gente, na verdade, nem conhece, né, nem sabe dessas possibilidades. Então, recentemente, nós tivemos um desafio em um cliente nosso, e isso, né, nos motiva, né, esses desafios nos fazem buscar soluções que talvez não fariam sentido no primeiro momento. Então, nós criamos aqui uma pequena automação, né, integrando a Automation Edge com a plataforma do Telegram, né? Então, até recentemente o Fernando fez um post no LinkedIn, até para quem, fazendo um jabá do Fernando aqui, né? Para quem não segue o Fernando lá no LinkedIn, ele fez um post recente provocando a respeito daquela disputa entre Python e plataforma, né? E, na verdade, é uma disputa que não precisa existir, né? Você pode perfeitamente integrar as duas coisas e agregar inteligência nas automações utilizando plataforma, e talvez aquela modularidade ou aquela elasticidade do Python nessas automações também casam muito bem. Então, por que eu estou falando de Python, né? Porque, para fazer essa integração, obviamente que não existe dentro do Telegram uma integração do Telegram com o Automation Edge, né? Então, eu utilizei, nesse exemplo, duas libs, duas bibliotecas de Python para fazer um script em Python que faz, então, essa integração acontecer, né? Uma primeira lib, que é o Telebot, onde você cria o seu bot do Python, né, para interagir com o usuário através dessa interface. Então, é uma interface que o usuário pode ali perfeitamente, né, interagir e solicitar o que ele precisa. E a segunda lib é a Requests, que é uma das mais utilizadas aí do Python para fazer, obviamente, a integração e fazer o consumo de APIs REST, né, a partir do próprio Telegram ali, no caso. Então, como é que isso funciona, gente? O usuário ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade de executar algum processo, por qualquer motivo que seja, daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos ali. E ele vai chamar, então, esse bot lá no Telegram, vai mandar um oi, vai solicitar a lista de workflows disponíveis, enfim, né? E ele vai selecionar, então, o workflow que ele quer rodar. A partir do momento que ele selecionar esse workflow, o próprio chatbot, ali nesse caso, né, um botzinho dentro do Telegram, vai fazer a criação da requisição lá na Automation Edge. E a camada de segurança desse fluxo ele vai estar dentro do próprio workflow da Automation Edge. Você pode fazer a criação da requisição e, a partir dessa requisição, você tem condições de validar se aquele solicitante tem permissão para rodar aquela demanda, se ele é um usuário autorizado, você pode cadastrar, talvez, os arrobas, né, dos usuários autorizados a executar essas demandas, ou o número do telefone, enfim, você pode fazer alguma série de validações, utilizando as APIs do próprio Telegram, e aí vira, na verdade, uma simples integração REST entre duas aplicações, né? Então, avançando aqui, né, como é que isso funciona? Então, o usuário vai lá no Telegram, rodando ali um scriptzinho Python lá no Telegram, passa um menu para esse cara, ele vai ter ali um menu de opções de workflows que ele pode rodar, ele vai selecionar, o próprio Telegram vai fazer a criação da requisição lá na Automation Edge, então ele vai autenticar nas APIs, vai criar a requisição daquele robô, vai acontecer a validação se aquele usuário solicitante tem permissão para rodar aquela demanda. Em havendo permissão, o fluxo vai ser executado, vai seguir a demanda. Em não havendo, ou, na verdade, em ambos os casos, vai acontecer, então, um retorno, né, da plataforma
para o usuário avisando qual o número da requisição que foi criada e se ela vai ser atendida ou não, e as respostas que o workflow gerar durante o tempo de execução vão também chegar na mesma conversa para o usuário. Né? Então, não é uma nova conversa que o robô vai iniciar com o usuário. Não, o usuário solicita para o robô vai executar e devolve na mesma conversa onde o usuário já está olhando. Né? Ah, legal, né? Mas e onde que isso tudo faz sentido? Né? Então, aqui só um exemplo de como é. Então, daqui a pouco eu vou mostrar na prática isso, vou mostrar isso acontecendo. Né? Então, aqui a parte do Telegram, né? Ele dá um start lá, chamei um fluxo aqui, integração AE. A partir dessa mensagem aqui, né, iniciando a requisição para o workflow integra Telegram, ele cria então a requisição 437749, né, e essa mensagem de baixo aqui, ó, gente, já é um retorno que o próprio workflow da Automation Edge respondeu na mesma conversa. Né? Então, até o número da requisição aqui é dentro do Python acontecendo a atividade, ele autenticou, criou a requisição, ele pega o número da requisição que ele criou. Com base nisso, então, na sequência, o workflow já responde aqui, pegando o nome do usuário. Né? Percebam que em momento nenhum eu informei qual era o meu nome aqui na conversa. O meu nome aqui, o nome do interlocutor, ele coleta a partir das APIs do próprio Telegram. Né? Então, essa validação você pode fazer dentro do workflow, porque isso tudo vira um JSON do lado do workflow, e você vai validar isso de acordo com o que for necessário. Dentro da plataforma, a requisição chega, percebam aqui o número da requisição, né? Ela chegou e aqui em 3 segundos ela foi executada. Obviamente que isso é um fluxo simples, apenas para demonstração, de que essa comunicação está de fato acontecendo e funcionando aqui. Né? E percebam também que a mensagem que aparece aqui é também a mesma mensagem que a gente colocou aqui no resultado dentro do Telegram. Então, essa comunicação, gente, a gente está usando aqui Python, um workflow, um script bem simples, né? Rodando em algum local, você pode colocar isso para rodar onde você precisar, onde você tiver talvez um certo controle de disponibilidade e tudo mais, né? Para que o usuário tenha isso disponível sempre que ele precisar. A plataforma, obviamente, ela vai estar disponível, né? A gente está falando, de novo, do portal da plataforma, AWS, alta disponibilidade, aquele papo todo que a gente já conhece. Então, as integrações elas vão acontecer com segurança. Né? E as validações, a camada de segurança que você quiser, você pode colocar dentro do seu workflow da forma mais personalizada possível, de acordo com cada ambiente. Desculpa. Onde que isso pode se aplicar, afinal de contas? Né? Hoje existe uma grande briga aí, né, entre as automações, entre os RPAs e as questões de múltiplo fator de autenticação, segundo fator de autenticação, né? Onde existe ali uma aplicação externa que gera um token para você poder autenticar. E aqui, exatamente aqui, que aconteceu um desafio num cliente nosso recentemente, em que uma aplicação passou a exigir essa camada de verificação, essa camada de segurança no momento da autenticação, e até então a gente não tinha uma solução. Né? A gente quebrou a cabeça e aquela coisa de desenvolvedor de ir dormir com o problema e acordar com a solução. Né? Quem é desenvolvedor aqui sabe como é que é isso. Então, acordei um dia e pensei, pô, e se a gente colocasse isso no Telegram? Né? Porque, no caso dessa aplicação específica, diferente da maioria das aplicações, no momento em que você solicita a autenticação, ao invés dela perguntar qual é o token que está aparecendo no teu autenticador, no teu aplicativo autenticador, ela coloca o token na tela e fala, confirme esse token no teu aplicativo. Então, ela te dá o número e você tem que entrar no teu aplicativo e digitar o mesmo número. Né? É invertido da maioria. Então, o que a gente fez? No momento que chega na autenticação, ele manda o número do token, né, para o usuário e diz assim, olha, esse é o token que o robô está precisando. E aí a pessoa pega aquele número, abre o aplicativo dela, já que ela já está com o celular na mão, né, vai lá no aplicativo, confirma o token, e no momento que ela confirma o token, a autenticação da aplicação já continua com segurança. Né. Então, essa foi uma forma que nós encontramos para conseguir passar pelo múltiplo fator de autenticação. Né. O caminho oposto também é válido, gente. Supondo que você precise digitar o número, né, que esteja aparecendo no aplicativo autenticador, você também pode coletar informação, pensando que esse token ele tem uma validade média ali de 30 segundos ou 15 segundos. É tempo suficiente você copiar num lugar, colar no outro, envia a mensagem, quando enviou a mensagem já vai pipocar dentro do robô e ele já vai seguir com a autenticação de uma maneira segura. Dá um pouquinho mais de trabalho para o usuário? Dá, mas
por enquanto, é a única forma que a gente tem, que a gente conseguiu encontrar para conseguir ultrapassar essa barreira do múltiplo fator de autenticação. Tá? E aí, a gente colocou aqui alguns exemplos de outras aplicações que você pode fazer utilizando essa estratégia, eu diria, né, de interação da Automation Edge, da automação, a partir de um comunicador, no caso aqui o Telegram. Né? Então, você pode fazer solicitação de execuções sob demanda. Né? Então, o cara quer fazer solicitação de reset de senha, por exemplo. Você pode montar isso dentro do seu próprio chat, né? Solicitar essa execução, o robô vai verificar se aquela pessoa, o nome dela, né, o arroba dela dentro do Telegram pertence a ela mesma, ou o número do telefone, porque na chamada do Telegram ele passa também o número do telefone. Então, se você tiver condições de validar esse número, ou pedir dados de confirmação mesmo, dentro da mesma conversa, né? Pensando sempre que o robô pode interagir na mesma conversa com o usuário. Então, ele pode fazer outras perguntas, coletar essas respostas e seguir as atividades que ele precisa. Né? Acompanhamento de fila de execução, então, executar uma chamada dentro do Telegram de uma requisição para a Automation Edge, que não vai criar uma requisição nova, mas que vai consultar o status da fila. Né? Quantas requisições eu tenho na fila nesse momento? Né? São informações, gente, que estão disponíveis ali no portal. Na verdade, assim, tudo que está disponível no portal, o que a gente precisa entender é que tudo que você vê ali está disponível para interação via REST, absolutamente tudo. Se você quiser criar uma requisição, obviamente, se você quiser criar um agendamento, quiser restartar um agente, quiser consultar quantidade de falhas em um determinado período de tempo, enfim, você pode fazer tudo que está no portal, você pode trazer essa informação via REST. Consultar status de requisições, de repente, para o usuário poder consultar o status de um chamado dele, que ele, né, tem a possibilidade de mandar o número do chamado e pedir para consultar o status, ou pedir para fazer um follow-up num chamado, tudo isso via integrando o canal de comunicação com a plataforma. Né? Até um envio de arquivos, né? Então você pode, de repente, mandar uma foto de algum documento para fazer aí o processo que o Fernando vai mostrar daqui a pouco. Você tem essa possibilidade de fazer essas integrações, utilizando uma aplicação, um comunicador como o Telegram, aqui nesse exemplo. E eu citei o Telegram aqui pela facilidade que você tem dentro do Telegram de criar os seus próprios bots, sem ter que abrir uma conta verificada não sei aonde, pedir uma chave de API para não sei quem. Né? No Telegram você chama lá o bot father, cria o seu próprio bot, tem a chave dele e aí é só alegria. Não tem, em 2 minutos você cria o seu próprio bot. Né? E para finalizar, só deixar aqui o meu LinkedIn, para quem ainda não me segue lá, né, e para a gente conectar aí para trocar algumas experiências. Tá bom, gente? A ideia é ser bastante sucinto aqui, mas para sobrar tempo, caso vocês tenham alguma dúvida, e o Fernando poder seguir aí também. E pergunta que ele responde. Palmas para o Rosinho também. Valeu, obrigado. Obrigado. Nossa, muito obrigado. Agora a gente vai fazer rapidinho, gente, para a gente partir para os sorteios, só para mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem feito e trabalhado com o ChatGPT especificamente, mas isso depende da plataforma que você for usar de LLM, o resultado pode ser o mesmo. A gente ouve falar de ChatGPT, só vai conectar ali que a gente vai mostrar aqui. A gente ouve falar de ChatGPT muito para geração de conteúdo, né? O que a gente mais ouve, criei um e-mail, criei um documento. Só que para nós que trabalhamos com automação, o ChatGPT é muito mais do que só conteúdo. Quem aqui, possivelmente todos sabem, já ouviram falar de processamento de linguagem natural, que é a minha capacidade de pegar dados não estruturados e organizar um e-mail em intenções e entidades. Até antes de novembro de 2022, para você fazer isso, você tinha que ter uma massa de dados de treinamento. Você tinha que decidir qual algoritmo você vai usar. SVM, regressão linear, decision tree. Na verdade, você ia fazer com todos e ia ver qual era melhor. Depois você tinha que ter uma massa de teste. Então você teria que ter 1 ano de massa de treinamento, testar vários algoritmos ali, criar os modelos. Depois você ia ter que pegar essa massa de teste que não faz parte da massa de treinamento, senão, obviamente, está viciado, e jogar lá. O que acontecia muitas vezes? Por uma determinada, um algoritmo, para uma categoria mais presente, ele ia bem, mas para as categorias menos presentes, ele ia mal.
O outro, então você ficava naquela... Qual que eu uso? Eis que chegou... Nossa, como você é rápido. Eis que chegou nosso amigo ChatGPT. Então, eu vou mostrar usos dele, que talvez pode fazer sentido... Opa, tá dando aqui, vou mais para cá. Uso deles diferentes, claro, sempre usando a API, por uma questão de confidencialidade, uma questão de não usar os dados para treinamento, etc. Mas aqui, em essência, o que vai acontecer? Mostra aí o PDF. Mostra aí, Rosni. Rosni é meu comando, minha Alexa. Alexa, mostre o PDF da Ultragás. Ó, essa aqui é uma dívida da minha esposa, que está aqui, ó. Ó, fez uma dívida da Ultragás aqui, ó. Esse aqui é um boleto de facilities. Muito comum as empresas terem, empresas que têm muitas filiais, empresas que têm... Elas recebem boleto de link, boleto água, luz, se ela tem mais de um estado, se ela tem mais de uma cidade, isso impacta. E o que acontece? Se nós fôssemos fazer esse boleto pela abordagem pré-ChatGPT, como que a gente faria para capturar essa informação aqui, por exemplo? Ó, data, o valor. Como que vocês fariam para capturar o valor? Vocês fazem um OCR e depois? Expressão regular. Poderia usar uma âncora, né? Tipo, ó, acha essa informação e abaixo dela pega a informação tal. Isso põe numa variável tal. Era assim que a gente pensava, era assim que a gente fazia. E existia uma série de soluções. Não, aqui tem uma outra inteligência tal. Deixa aberto isso aí, Rosni. O que a gente fez aqui? O ChatGPT ainda não trata a imagem. Quando ele trata, quem já teve a oportunidade de mandar PDF para ele, deve ter percebido que ele tem dificuldades. Transformar o PDF em texto não é o melhor caminho você mandar a imagem para ele. Apesar que ele tem a interface para tal, a não ser que você queira tirar alguma inferência da imagem. Mas aqui, bota lá no estúdio, Rosa. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar aquele texto em imagem. Vou fazer um OCR simples. E PDF é a coisa mais linda, né? Vou dar uma arrumada nas informações, porque ele vem com aquela disposição, cheio de espaço, cheio daquela disposição física, né? Vou dar uma aglutinada nessa informação e eu vou mandar para o ChatGPT. Dá o play. Como é que é aquele... Ó, o que está acontecendo? É muito rápido, é por API. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, desse delimitador, esses 3 backticks, é um delimitador. É toda aquela conta que a gente viu. Exatamente aquele texto daquela conta, só que enxugado de espaços, etc. E aqui vem o pulo do gato. Essa é a verdadeira revolução do ChatGPT para nós. Olha o meu prompt aqui, ó, extraia somente em formato JSON, porque eu quero organizado para o meu robô. E eu dou as variáveis, nome do cliente, vencimento, total a pagar, emissão, código de débito automático, número do código de barras, e nos testes que eu fiz, às vezes ele se perdia no número de código de barras. Aí eu fiz uma programação no ChatGPT, que o prompt no ChatGPT é a programação. Normalmente, o código de barras, ele tem 45 caracteres, normalmente ao final do documento. Dá um OK aí, vai lá para o log. O que acontece? Aqui isso, boa. Aquele documento não estruturado, PDF, se transformou nessa massa de dados aqui. Não sei se estão conseguindo ver. A simplicidade para fazer isso, antes de 2022, ou você tinha que ter uma solução razoavelmente cara, porque vocês querem saber, esses dias eu estava com... Põe o da CNH. Aqui são vários, isso aqui você pode fazer com nota de serviço. É um processamento inteligente de documentos, essa é a primeira mensagem. Esses dias eu fiz um teste com o Gomes da Selbet e falei, Gomes, quer ver o negócio? Ele estava me mostrando e tal. Cadê o Gominho? Acho que não está por aí. Onde é que está o Gominho? Foi. De novo, né? Brincadeira. Ele estava comigo lá e ele falou, não, porque eu fiz a solução. Eu falei, Gominho, sabe qual que é a magia dessa solução aqui? Ele, qual é? Eu falei, ó, fui lá e fiz. Aqui é a mesma coisa, transforma em texto. Só que eu estou fazendo no Google Vídeo, porque é uma imagem, uma foto tirada de uma imagem, e era uma nova CNH. E aí eu rodei, pode rodar ali, Ross, que ele faz o prompt. Mesma coisa, transforma em texto, tira espaços, enters e etc.
põe algumas variáveis, e aí eu falei para ele, vamos fazer um teste? Passei isso aí para ele, falei, ó, simplesmente escreva o nome lá, validade, que acho que eu não tinha pego ali. Ah não, validade eu tinha, acho que é isso aí. Nós incluímos essa variável, data da validade. Eu incluí exatamente isso aqui. Pode dar ok? O que ele faz? Ele entende que é uma CNH, ele entende que o nome da variável data da validade de uma CNH é a data de validade. E aqui, essa é do nosso amigo Rosni, né, essa carteira. E ele faz sem eu ter que ficar. Ele já sabe o que é uma CNH. Vocês conseguem entender o potencial disso? Contratos, já processamos contratos. Quero pegar quem é o contratante, o contratado, qual é o objeto do contrato. O desafio de contratos é você, muitas vezes, separar de 40 páginas quais são as páginas que estão as informações que você quer. Porque se você mandar todas elas para o ChatGPT, vai ficar caro o teu input, porque aqui tem um ponto, né, que ele cobra como? Por token de entrada mais token de saída. Então, toda aquela token... Vai de volta lá, Ross. Dá um play. Eu vou pagar para ele a tokenização, isso aqui... isso aqui ele vai dar X tokens, e depois o JSON vai dar mais... O preço do token de entrada e de saída varia, e o preço conforme o modelo. Se eu não me engano, essa aqui... Fecha lá, Ross. Abre ali o REST API, só para ver qual é o modelo que eu estou usando. A gente está fazendo isso aqui tudo via chamada REST. Vai aqui no body. Ó, aqui a gente está usando o 4. Esse aqui é um pouquinho mais caro. Mas dá para usar o 3,5 para fazer isso também, que é muito barato.